Eu acredito que vai ser muito bom. Muito livro. Vai ser muito bom mesmo, sabe? Eu gosto muito dele, do Vitor. E a gente tem esse tema, é um tema muito interessante, né? No caso, Rosé, o item é no bom combate? Não sei, eu vou ter que olhar. Só na hora que eu abrir que eu vou ver, porque eu não tô. O meu livro é outro, é o Cartas de Paulo. Aí na hora que eu colocar, mas deve ser, é capítulo 148, deve ser esse mesmo. Porque eu trabalho com o livro do Cartas de Paulo, volume 6. Tem as cartas de Paulo, tem? Eu mandei os livros hoje. Botei no WhatsApp. Dá uma olhadinha no teu WhatsApp. Estão os livros que a gente vai utilizar. Eu vi. Tá ali escrito. Eu tenho Palavras da Vida Eterna. Eu dei esse livro. Agora, o Caminho, Verdade e Vida, tu lembra qual é o tópico? Eu vou ter que ver aqui também. Deixa eu ver aqui. Palavras da Vida Eterna. Depois eu vou ver. Caminho, Verdade e Vida. É 151. Tem uma pessoa que colocaram no Jesus Gonçalves, uma moça chamada Lara, que desencarnou. Algum de vocês conhece? Quem? Como é que é o nome? Lara. Botaram aqui, para depois a gente botar no caderno de oração. Foi uma pessoa, não sei quem é. Ela é da onde? Ela é da... Não sei. É a pessoa que colocou aqui, que eu sempre gosto de botar no nosso caderno. A pessoa não colocou o nome dela, não sei quem é. Depois é para a gente poder depois colocar. Aí vou retornar aqui, ó. O item 150, tu não sabe, né, qual é o... Só depois eu vejo. Tá. Espera aí um instantinho, gente. Lara. Esse nome não me é estranho, não. Conheço Lara. Não conheço. Lara, não tenho ideia no momento quem é, não. Eu também. Sei que eu conheço Lara, mas quem? Assim, lembrar da pessoa... Eu perguntei aqui para o pessoal, daqui a pouco devem retornar, aí eu coloco, para a gente colocar nas preces. A companheira que colocou o nome dela aqui, deixa eu ver se já... Depois a gente... Deixa eu ver aqui. Quem é? Depois a gente vê direitinho. Eles devem colocar o nome para a gente. A gente coloca, eu só sei que o nome dela é Lara. Bem, eu vou parar de aqui, tá, gente? O nosso cartaz. Vamos compartilhar. Eu vou pedir a vocês para desligarem os microfones. Alberto, Ana Brito, Eloá. Desligando aí, isso. Tá tudo, para evitar. Só Eloá que falta desligar o microfone. Opa! Só para a gente... Isso, está tudo ok. Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Hoje, dia 16 de outubro de 2021, nós sempre, né, nesse horário, nesse dia, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, nós nos reunimos aqui para o estudo das epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Estudamos essa obra de Antônio César Perrin de Carvalho, publicação da casa editora O Clarim. Nós estamos estudando o capítulo 10 da segunda epístola a Timóteo, que tem por título Bom Combate. Hoje vamos iniciar na página 103, mas antes de iniciarmos, vamos pedir para a nossa companheira Ideína fazer a nossa prece.
Ideina, faz a nossa prece de abertura, por favor. Vamos elevar nosso pensamento em agradecimento a Deus, Pai da vida, por esse momento muito especial, o qual aqui reunidos, junto com a equipe de Francisco de Assis, para que possamos aprender um pouco mais o entendimento de toda essa doutrina, que pouco conhecemos, que pouco conseguimos compreender, mas que tenhamos a capacidade de elevar nosso pensamento e pedir ajuda aos amigos de luz, para que possamos entender aquilo que nos é passado. E assim, Senhor, em agradecimento por tudo, que a sua luz se faça sobre todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Agradecemos a nossa companheira. Aí eu queria também falar com vocês, gente, se houver probleminha da internet, eu saio e volto depois, não precisa. Aí vocês me aguardam um pouquinho, tá? Mas eu acho que nesse horário da tarde não há tanto problema assim. Bem, nós vamos começar. Eu vou pedir a vocês, quem não quiser, não tem problema, tá? Eu vou iniciar fazendo a leitura na Bíblia da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, tá? Então, é segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Se alguém quiser, a segunda carta a Timóteo fica depois da carta aos Tessalonicenses. Vocês podem, quer ver uma forma fácil de achar? Vai no índice. Vai no índice da Bíblia, tá? Eu acho mais prático. Aí você procura segunda carta a Timóteo. Aí você vê a página, abre na página e aí você procura o capítulo 2. Porque fazendo isso, você economiza tempo. Moço, boa Oi. tarde. Boa tarde. Timóteo 2, aí... Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Tá bom. Obrigado. Indo no índice, você facilita. É a segunda carta a Timóteo? Isso, capítulo 2, versículo 19. Normalmente toda a Bíblia tem um índice, né? Aí você procura lá. No Novo Testamento, a segunda Timóteo. Como a minha Bíblia de Jerusalém, o meu é página 2232. Então, aí é mais fácil, você indo no índice, você vê a página da segunda carta a Timóteo, aí você procura capítulo 2, versículo 19. Bem, eu vou começar a leitura. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece. Então, olha só, não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. E agora, o versículo 20, tem no livro do Antônio César Perry de Carvalho. É a primeira frase da página 103, o versículo 20. Quem está com a Bíblia, lê na Bíblia. Quem não tem a Bíblia, lê o versículo 20 do livro, que diz assim: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro,
alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Esse versículo 20 tem no livro, na página 103. Então está lá, ó. Vou ler de novo o versículo 20. Estou lendo do livro do César Perry. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, nós lemos aqui o versículo 19 e o versículo 20. Deixa a Bíblia aí. Eu vou reler na Bíblia novamente o versículo 19. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor, tá? Então, nós temos Jesus aqui, ou melhor, Paulo, né, que é Paulo que escreveu para Timóteo, ele diz sobre o fundamento, ele fala sobre o sólido fundamento colocado por Deus permanece. Está do versículo 19 na Bíblia. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece. Esse fundamento que Paulo fala do versículo 19, o fundamento de Deus, esse sólido fundamento colocado por Deus, que permanece, se refere ao edifício de Deus, ou seja, todo o sistema do cristianismo. Então, todo o sistema do cristianismo é esse sólido fundamento colocado por Deus. Então, aqui, essa grande casa deve ser entendida da mesma forma. Porque no versículo 20 ele diz, ora, numa grande casa. Então, essa grande casa também é esse sistema do cristianismo. Toda essa estrutura do cristianismo. Então, ele está se referindo aqui, se dirigindo aos cristãos. Aos cristãos. Então, essa casa, né? Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro. É toda essa estrutura do cristianismo. O objetivo de Paulo, nesse versículo 20, que inicia a aula de hoje do livro do Antônio César Perry, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Ele quer mostrar que não devemos achar estranho. Vocês estão me ouvindo? Que mudou aqui o negócio. Que nós não devemos... é porque alguém ligou o microfone e ficou tudo branco. Aí eu pensei assim... foi alguém aqui apareceu, tem só uma parede branca. Eu falei, aí ficou só uma parede branca. Eu falei, meu Deus, a internet caiu. Não, é a parede branca que eu não sei de quem é. Que é alguém que entrou agora. Então, o objetivo de Paulo nesse versículo 20 é mostrar que não devemos achar estranho que homens equivocados vivam no mundo junto dos homens bons moralizados. Por isso que ele diz assim, olha só o texto no livro do Antônio César Perry de Carvalho. Ele diz assim, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Então, nessa estrutura cristã, nessa estrutura do cristianismo, onde se reúnem todos aqueles que estão se esforçando, procurando seguir o Evangelho de Jesus, você não pode estranhar que haja vasos de ouro, vasos de prata, mas também vasos de pau, de barros. Um para honra, outros, porém, para desonra. Então, e na Bíblia ele diz assim, uns para uso nobre, outros para uso vulgar. Então, ele está querendo dizer o seguinte, no mundo que a gente vive, no mundo cristão, onde o pessoal diz
que estuda o Evangelho, né? Que está seguindo os ensinos de Jesus, nós vamos encontrar todo tipo de gente. Vamos encontrar pessoas equivocadas vivendo junto de pessoas moralizadas. Porque a pessoa vai dizer assim, mas pensa numa igreja. Vamos botar aqui numa igreja ou numa casa espírita. Igreja pode ser católica, pode ser evangélica ou numa casa espírita. Aí o pessoal pensa o quê? Aqui dentro da igreja, isso aqui é o quê? É o edifício de Deus, né? É a casa de Deus. A igreja evangélica, a igreja católica, o centro espírita, é a casa de Deus. Então, o que o pessoal pensa? Já que aqui é a casa de Deus, então só devem viver gente. Quem é que frequenta aqui? Tudo gente moralizada. Todo mundo do bem. Aqui não tem gente equivocada. Aí, de repente, estoura uma bomba. Ou alguém vê um daqueles trabalhador da casa espírita, ou um obreiro da igreja, ou um daquele trabalhador da igreja, fazendo algo equivocado, sendo preso, traindo a esposa, viciado em drogas, cometendo suicídio, essas coisas assim. Aí o pessoal diz, como? Como? Mas é claro. Por isso que ele diz aqui, o fundamento de Deus se refere ao edifício de Deus. Todo o sistema do cristianismo. Então, aqui, na grande casa de Deus, nós temos que entender uma coisa. O que o Paulo está querendo dizer para a gente é o seguinte, que nós não devemos achar estranho que nesse grande edifício de Deus haja vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau e vaso de barro. Entendeu? Pessoas de vários graus de moralidade. Uns, ele diz aqui no Evangelho, aqui no livro, uns para honra do Senhor e outros, porém, para desonra. Para desonra. Então você vai encontrar nesse edifício do Senhor, que é nesse movimento cristão, que está no mundo todo, vasos de todo tipo. Vasos de todo tipo. Aí, quando ele usa vaso de ouro e vaso de prata, ora, dificilmente um vaso de ouro e vaso de prata, ao cair, vai se quebrar. Não é verdade? Mas um de madeira e de barro, né? O de barro, então, é feito em 1000 caquinhos. Rose. Oi? Até porque fica provado que não tem nada a ver com a religião, né? Porque duas pessoas na mesma religião, mas uma é mais espiritualizada, mais evangelizada, e a outra não, mais materialista, mais, né? Às vezes você, por isso que na aula de ontem, das parábolas, nós encerramos a aula com um versículo que diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando diz isso, é por quê? É porque nós podemos encontrar pessoas que têm uma aparência, não é? E você julga pela aparência. E às vezes ela é muito moralizada. E tem outros que têm um porte elegante, né? Mas é máscara. Tira a máscara para ver. Então, é isso que Paulo quer dizer. Nós não devemos ficar surpresos. Por exemplo, às vezes explode aí um escândalo, né? Os padres do Vaticano envolvidos, houve um agora há pouco tempo na Itália, né? E aí o Vaticano pediu desculpa, na França, foi na França. Aí o Papa pediu desculpa pela ação desmoralizante dos padres na França na década agora de 90, 2000, envolvidos naqueles problemas todos, né, com crianças, em escolas católicas. Mas de vez em quando explode aí de um médium espírita, não é? Que está aqui, atrás das grades, porque também, como também acontece lá no movimento evangélico, de vez em quando estoura aí uma confusão, e nós não devemos nos surpreender com isso. Nós não devemos. E para mostrar
que isso não deve ser para nós nenhum motivo de surpresa, vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Evangelho de Mateus. É só volta um pouco. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Se eu fosse vocês, eu botava aí na Bíblia de vocês uma fitinha, alguma coisa, no início do Novo Testamento, para vocês saberem que da fitinha para frente é Novo Testamento, da fitinha para trás é Antigo Testamento. E vocês podem botar também outra fitinha quando termina o Evangelho de João, para saber que depois do Evangelho de João, aí vem Atos dos Apóstolos, vem as cartas. Então fica tudo divididinho, entendeu? Uma fitinha no início em Mateus, uma fitinha quando termina o Evangelho de João, para saber que a partir do Evangelho de João vem Atos dos Apóstolos e o resto. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Parábola do joio. Está escrito assim: propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, percebeu? Já falamos sobre isso. Enquanto todos dormiam, quer dizer, deixaram de vigiar. Aí poderíamos dizer, enquanto não estavam vigiando, lembra que Jesus falou? Kardec, espíritas amaicos, mas espírita, muito, de Jesus, orai e vigiai. Jesus falou isso? Orai e vigiai. Então, enquanto todos dormiam, quer dizer, enquanto não estavam vigilantes, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, quer dizer, começou a brotar, né? Apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Eles perguntaram para o Senhor, né? Como então está cheio de joio? Ao que o Senhor respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, quando o trigo estiver pronto para ser colhido, entendeu? Quando o trigo estiver pronto para ser colhido, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio. Então, não arranca o trigo, não. Agora arranca o joio, porque dá para ver quem é joio e dá para ver quem é trigo. Arrancai primeiro o joio, atalho, quer dizer, amarrai-o bem em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então, vai lá, arranca o joio, amarra em feixes, queima. O que sobrar é trigo. E aí você retira o trigo e o coloque lá no celeiro. Então, essa parábola do joio e do trigo seria assim. Imagine, numa grande sala, você tem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro. No início, você deixa todos os vasos juntos. Mas depois de um certo tempo, vai chegar o momento de separar os vasos. Então, você vai pegar os de barro e os de madeira, vai levar para fora. O de barro, você joga no chão, ele vai espatifar todo. O de madeira, você taca no fogo. O que vai sobrar? Na sala, os vasos de ouro e os vasos de prata. Entendeu? É isso aí. Eu trouxe esse livro aqui, que é um livro muito bom, que estuda o Evangelho. Se eu não me engano, é João. J. Moutinho. J. Moutinho. Deixa eu puxar aqui. J. Moutinho, vou aumentar aqui para poder mostrar aqui. Esse livro aqui, ó. O Evangelho sem mistérios nem véus, de J. Moutinho. E depois eu vou botar a foto dele no grupo. Textos bíblicos interpretados à luz da codificação kardeciana. No capítulo 86,
ele vai falar sobre o joio, que é mais ou menos essa história aí dos vasos de ouro, os vasos de prata. Ele vai dizer assim, ó, ele começa com Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos até a ceifa. Quando direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Então ele começa dizendo assim, assegura o espírito Lázaro, que nós estudamos ontem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo ontem, item 8. Lembra que nós estudamos que aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho, só para a gente lembrar, capítulo 11, versículo item 8, quando ele diz aqui, deixa eu só pegar no Evangelho para a gente poder, foi o estudo de ontem, assegura o espírito Lázaro. Aí no Evangelho está assim, foi estudado ontem, em sua origem, o homem só tem instintos. Lembra da parábola? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, no primeiro parágrafo. Então, esse é o quadro da evolução humana. Olha só se não é. Em sua origem, assim que é criado, o homem só tem instintos. Ele ainda não recebeu o livre-arbítrio. Ele ainda não tem consciência do eu. Então, ele só tem instintos. Quando mais avançado, aí ele se torna um homem cheio de vícios. Ele vai avançando e vai adquirindo vícios, paixões, não é? Ele só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, ele está fazendo aqui uma alusão a esse capítulo, esse item do Evangelho, esse item 8 do capítulo 11. Então, ele diz aqui, assegura o espírito Lázaro, que é o espírito que escreveu essa mensagem do Evangelho, que em suas origens o homem só possui instintos, que define por embriões do sentimento. Então, os instintos que o homem tem na sua origem seriam os embriões do sentimento. Definido por embrião, o joio não pode ser extirpado sem prejuízo à vida do trigo. Então, no início, você não pode arrancar o joio, porque você pode trazer um prejuízo para a vida do trigo. Razão porque ambos devem crescer juntos até a colheita. O grande juízo que lhes assinalará destinos diferentes. No dia da colheita, eles terão destinos diferentes. O joio terá o seu destino, o trigo terá o seu destino. Os vasos de prata e ouro terão o seu destino, os vasos de madeira e de barro terão o seu destino. Emmanuel esclarece que se a semente do trigo procede das mãos generosas do divino semeador, o crescimento paralelo do joio não pode ser admitido por relaxamento, mas por esperança na vitória final do bem. Então, o joio não foi deixado ali crescer no meio do trigo, não é por relaxamento do grande semeador, não foi por relaxamento dele, mas sim por esperança na vitória final do bem. Por quê? Esperando que o joio se transforme. Denunciando também a indulgência do Senhor no quadro das experiências da vida. Porque o joio crescendo junto do trigo, de repente ele pode aprender alguma coisa, não é? Convivendo juntos, ele pode ir aprendendo. Porque o normal é que aqueles que saibam mais possibilitem bons exemplos que favoreçam os que sabem menos, que com a convivência poderão o quê? Aprender. Nós aqui, enquanto no planeta de provas e expiações, de vez em quando não reencarna ou encarna um grande espírito que deixa para nós grandes exemplos que nós vamos observando, analisando e de repente seguindo, mudando a nossa forma de agir, de pensar, baseada no exemplo daquele companheiro.
Depois diz aqui, são compreensíveis as palavras do profeta Isaías, que Mateus vai repetir mais tarde. Isaías diz o seguinte, que o Senhor, profeta Isaías, quase 1000 anos antes de Cristo, que o Senhor não esmaga o caniço quebrado, nem apaga o morrão, quer dizer, a brasa que fumega. Mateus repete, isso está em Isaías, capítulo 42, versículo 3. E Mateus repete esse ensinamento de Isaías no capítulo 12, versículo 20. Olha só o que diz Isaías. E o que Mateus repete depois. O Senhor não esmaga o caniço quebrado. A gente pode colocar caniço quebrado como joio, vaso de barro, vaso de madeira, tá? Nem apaga o morrão, quer dizer, a brasa que fumega. Aquele que está lá atrás, né, com muita dificuldade na sua caminhada, o Senhor não esmaga. O Senhor dá a ele o que é? Oportunidades. E ele continua aqui. Expressões que indicam a ilimitada prudência e compreensiva tolerância do Cristo diante das fraquezas humanas, até que maiores valores morais lhes sejam acrescentados. Lembra quando nós estudamos ontem a parábola do credor compassivo? Aquele que tem uma grande dívida perdoada deveria fazer o mesmo para com aquele que lhe deve alguma coisa, não é? Mas o que ele faz? Ele é incompassivo. Normalmente, nós que tivemos grandes dívidas perdoadas, não conseguimos perdoar o erro do outro. Companheiros nossos de servidão. Nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos o outro. Nós queremos que Deus tenha clemência dos nossos vícios, dos nossos erros, mas nós não somos clementes com o outro. Agora, Deus não vê assim. Deus não age como nós. Jesus também não. Ele tem uma grande prudência, uma grande tolerância com as fraquezas humanas. Por quê? Porque ele sabe que aquele espírito que hoje está bem, numa situação muito complicada, daqui a algum tempo, graças à misericórdia do Senhor, vai conquistar valores morais. Ele não vai ficar perdido no tempo e no espaço. Pode demorar, mas ele vai caminhar. O Senhor sabe que ele tem capacidades. E o Senhor dá novas oportunidades. Por isso que Isaías disse isso aqui. Que lá em Isaías capítulo 42, versículo 13. E que Mateus repete no capítulo 12, versículo 20. O Senhor não esmaga o caniço quebrado. Nem apaga o morrão que fumega, quer dizer, o braseiro que fumega. O Senhor não esmaga o caniço quebrado. Eu não. A gente não. A gente manda comprar aquele rolo compressor e passa por cima. A gente passa por cima do caniço quebrado. Não é assim? A gente vem com o rolo compressor para esmagar o caniço quebrado e não deixar nada. Não deixar nada. O Senhor não. O Senhor não. Aí continua o companheiro aqui. Diz ainda Emmanuel que o mestre nunca subtraiu, quer dizer, nunca retirou de alguém oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas é pacientemente examinado por seu infinito amor antes de destruir. Então, o Senhor examina tudo. Até o mal que o cara está fazendo, ele examina com detalhes para ver se não pode aproveitar alguma coisa daquilo em benefício do companheiro. Sabe o que é procurar com lupa?
Vamos ver se ele tem, no meio disso tudo aí, se ele fez algo de bom. Aí eu me lembrei ontem de Alarico, lembra? Quando Agostinho foi procurar Alarico, quando Alarico cercou Roma, Agostinho foi lá, com lupa, para ver se, no meio daquilo tudo, tinha alguma coisa de bom. E tinha. Ele não invadiu as igrejas. Ele, quando Agostinho falou para ele, ó, eu sei que você vai entrar como um rolo compressor. Vai destruir, mas pelo amor de Deus, deixa os templos religiosos intactos. Aí eu pergunto, Alarico, como eu falei ontem, um grande estrategista, um grande comandante, um grande general. Tudo que ele não tinha era estupidez. Era um homem inteligentíssimo. Será que ele não sabia que aquele padre ia tentar salvar alguém colocando dentro dos templos? Claro que ele sabia. Grandes templos de Roma. Acha que ele olhou para Agostinho e pensou, ele está preocupado só com as paredes, os telhados e as estátuas? Claro que não. Ele sabia que Agostinho ia tentar fazer. E aí ele cedeu. Por quê? Porque no meio daquela confusão toda já havia uma semente plantada. Ainda não tinha germinado de todo, ainda estava, a mudinha estava brotando do caroço, ainda estava no fundo da terra. Mas, com certeza, aquilo contou e muito para Alarico depois. Porque ele mostrou ali, apesar dele não demonstrar, ele não podia demonstrar para Agostinho, né? Ele expulsou Agostinho, xingou Agostinho, mandou ele embora. Não deu resposta. Tá bom, ele não falou nada. Ele mandou o padre embora, dizendo, né, vai embora, senão eu vou te matar, vou te acabar com você. Não deu resposta. Mas no outro dia, antes do ataque, ele deu uma ordem. Não invadam as igrejas. Entendeu? Lembra do Evangelho que diz assim, que o ser mais abjeto, ele tem alguma coisa que ele ama, que ele respeita? Ali foi. Aquele Alarico tinha já alguma coisa ali. E é isso que o Senhor fica olhando. Por isso que ele diz aqui, ó, o Senhor até o mal é pacientemente examinado, tá? O próprio mal oriundo das paixões menos dignas é pacientemente examinado por seu infinito amor antes de destruído. Então Jesus observa tudo para ver se pode aproveitar alguma coisa. E com certeza isso valeu muito para Alarico. E aí ele diz aqui, ó, cada espécie é contemplada pela natureza com estação própria para o plantio e, consequentemente, para a colheita, recordando que o extermínio do joio está relacionado à colheita do trigo, simbolizada no quadro de aferição de valores. Antes, pois, de recolhido o trigo, o Senhor não elimina o joio que ocupa o mesmo solo, à semelhança das tradições e fantasias, confundidas com religião ou a humildade interpretada por ignorância e pobreza. Na lavoura da evolução espiritual, por consequência, as dores mais significativas expressam a destruição necessária do joio inútil ou se classificam por processos de autoiluminação que prosseguem da misericórdia do Pai Celestial. Então, na lavoura da evolução espiritual, as dores mais significativas que o indivíduo passa expressam a destruição necessária do joio inútil, ou se classificam por processos de autoiluminação que procedem da misericórdia do Pai Celestial. Então, quando a gente está passando por dores muito grandes, isso significa que um joio, que na lavoura da evolução espiritual, o joio
está sendo eliminado. Entendeu? Eliminar esse joio é através das nossas dores, das nossas dificuldades. E elas representam um processo de auto-iluminação, que procede da misericórdia do Pai Celestial. E ele diz aqui, não se pode, pois, estranhar a presença do sofrimento individual ou coletivo, dos vícios e dos erros, não se pode, pois, estranhar a presença do sofrimento individual ou coletivo mencionado nas profecias, não só pelo imperativo da lei de resgate, como, igualmente, por despertar o homem de qualquer acomodação, inclusive da hipnose religiosa tradicional e de consequentes vícios que ele ainda cultiva. Por não crer na imortalidade do espírito e na celeste justiça que preside a vida além das fronteiras assinaladas pela morte do corpo físico. Então, a gente não pode estranhar que no mundo que a gente vive, que ainda é um mundo de provas e expiações, haja uma presença de um sofrimento individual ou coletivo, como mencionado nas profecias. Nós não estamos passando por um período desse? De sofrimento individual e coletivo? Olha a pandemia. Isso não é um momento, não é um período, já vai para quase 2 anos, tá? De sofrimento individual, quando você tem dentro da sua família. E coletivo, porque isso tocou todos os países do mundo. Nós não podemos estranhar isso, que esse momento de sofrimento coletivo esteja acontecendo. E tudo isso, os profetas lá do Antigo Testamento falavam que o mundo iria passar por vários processos de sofrimento individual e coletivo. Por vários. Nós tivemos a peste negra, não foi? Tivemos a peste negra. E essa peste negra foi um fenômeno praticamente quase mundial. Nós tivemos a gripe espanhola, não é? Outro momento terrível. Terrível. A minha avó, ela perdeu 9 filhos. A mãe da minha mãe. Antes da minha mãe nascer. 9 filhos. Meu avô chegava em casa, ele tinha madeira no quintal, fazia o caixão, botava um filho, enterrava. Quando ele voltava do cemitério, chegava em casa, tinha outro caixão, outro filho enterrava, levava. Foi assim, 9 filhos. Os caixões se acumulavam nas portas das casas, saíam, passavam carroças na porta das pessoas, e as pessoas tinham que botar, tipo, um pano na janela para avisar. Às vezes morria a família inteira. Inteira. Foi um momento terrível. A minha avó perdeu 9 filhos. Ficou uma mulher altamente sofrida, amargurada, angustiada, ninguém poderia dizer, né? A grande tristeza dela. Depois disso, ela teve mais 3 filhos que sobreviveram, mas ela mesma, pela história que eu sei dela, ela nunca se recuperou disso. Nunca se recuperou disso. E depois de tanta depressão, tanta amargura, vocês podem imaginar o que ela fez, não é? Podem imaginar o que ela fez. Porque uma mulher sofreu demais. 9 filhos. Meu avô chegava em casa, botava no caixão. Ele mesmo fazia o caixão, levava e enterrava. Daqui a pouco, quando voltava do cemitério, tinha outro morto. Ela não aguentou. E aí, né? Por isso que nós dizemos que cada caso é um caso, né? Foi uma pressão muito grande, ela não aguentou, né? A angústia, a depressão, e aí, infelizmente, isso lá nos idos de 1930, por aí. Então,
os profetas falavam sobre isso, né? Então ele diz aqui que esse momento de sofrimento coletivo individual, ele ocorre não só pelo imperativo da lei de resgate de toda essa população, né? Como igualmente por despertar o homem de qualquer acomodação, inclusive da hipnose religiosa tradicional e de consequentes vícios que ainda cultiva por não crer na imortalidade do espírito e na celeste justiça que preside a vida além das fronteiras assinaladas pela morte do corpo físico. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, é uma forma que o Senhor nos dá para buscar a autoiluminação, a autoeducação. É a oportunidade de crescimento para esses que ainda se encontram rebeldes, desacreditados dos ensinos do Senhor. Então, são momentos, eu vou usar assim, uma palavra que não é muito adequada, mas purgatoriais, vamos dizer assim, da humanidade. Tá? São momentos assim. Agora, passado um momento desse, a tendência nossa é o quê? É melhorar, não é? É melhorar para que a gente não precise mais passar por essas dores. Não é? Porque aí a gente não vai precisar mais. Porque se a gente for aprendendo a lição, aproveitando esse momento para crescer, para nos iluminarmos, para nos tornarmos mais fraternos, indulgentes, caridosos, se isso realmente acontecer com a humanidade, esses momentos de dor e sofrimentos coletivos e individuais, porque se é coletivo, o individual é afetado também, vão diminuindo, vão acontecendo menos. Mas se nós sairmos dessa situação da mesma maneira como nós entramos, breve tem outro. Nós tivemos vários. Tivemos a AIDS, século XX, XXI, não é? A AIDS também não foi uma situação que afetou a todos? Todos. A pessoa, inicialmente, a gente sabe que ficou circunscrita a um grupo. Mas depois aquilo se espalhou. Qualquer pessoa poderia contrair o vírus. Poderia fazer uma cirurgia e, na hora da transfusão de sangue, poderia contrair. Não é? Qualquer um. E outras pandemias que foram acontecendo aí. Então, no século XX, tivemos aí a gripe espanhola, que foi talvez a mais violenta nesse nível. Século XXI, Covid-19. E vamos torcer para que não tenhamos outra no século XXI, né? Então, mas depende de quem? De Deus? Depende de nós. Depende de nós. Deixa brilhar a vossa luz. Então, vamos voltar agora ao livro do Antônio César Peri, na página 103, lá em 2ª Carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ele diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, do joio, né? O joio simboliza esses vícios, essas paixões. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, será vaso de ouro ou de prata, será trigo, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça,
a fé, o amor e a paz. Porque ele está falando para o Timóteo, né? Foge das paixões da mocidade. Aí ele diz aqui, e a paz com coração puro invoca o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, entrar em luta, entrar em choque, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Quer dizer, aceitar as lições que os pais colocaram no nosso caminho. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. A comparação com o valor do material de que é feito o vaso simboliza os que adotam valores cristãos, né? O ouro, prata, madeira, barro, né? Então, a comparação com o valor do material de que é feito o vaso simboliza os que adotam valores cristãos e os que os deturpam ou desonram. Propõe a superação dos comportamentos mundanos e o cultivo do coração puro. Todavia, deixa evidenciado que seria um processo de preparo para a boa obra, evitando-se polêmicas e agindo com mansidão. Observações oportunas de Emmanuel sobre esses versículos. Agora, Emmanuel vai fazer várias observações sobre o que nós lemos aqui. Aí eu vou pedir primeiro para o Zé Marcos ler para a gente Vinha de Luz, capítulo 78, 78, ou Cartas de Paulo, página 664. Dá só o tema dela aí, que eu estou sem o número. Deixa eu ler aqui. Página 664. Eu não tenho página, tem aqui no... Purifiquemo-nos. Purifiquemos? Isso, purifiquemo-nos 2. Ah, já achei. Vinha de Luz, capítulo 78, Cartas de Paulo, volume 6, página 664. Tudo bem. Quando você quiser, eu começo aqui. Pode começar a ler. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda e boa obra. Timóteo 2, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono... Repetindo essa frase. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda sob o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. E ainda mesmo, quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. O homem e mulheres, de todas as condições, estão sendo usadas pelas forças da vida, diariamente. Porquanto a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles
que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não se cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários. Exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra-te que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para o uso do Senhor. Correto aí? É que eu estava fazendo uma observação aqui. Olha só. Repara no segundo parágrafo. Ele diz: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus desse particular. Aí eu faço um link desse segundo parágrafo com Mateus 13, 25. Mateus capítulo 13, versículo 25, que diz aqui, ó, em Mateus 13, 25. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Então, olha só, olha o que Emmanuel diz. Na terra onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. E lá na parábola do joio, em Mateus capítulo 13, versículo 25, Jesus diz: enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Então, Emmanuel está dizendo aqui, o cidadão está dormindo, e aí vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo, né? E depois ele vai dizer, quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia. Então, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. Então, se a gente não vigiar, nós poderemos, né, ter as nossas possibilidades individuais sendo manipuladas e usadas de maneira totalmente contrária ao que o Senhor desejaria que nós usássemos, né? Ele diz aqui, quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí depois, aqui embaixo, ele vai dizer assim, ó, por enquanto a maioria da população, a maioria da humanidade constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis, imperfeitos. Os vasos de pau, os vasos de barro. Eles fundem-se e refundem-se de todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Aí ele aqui, raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor. Quem são esses de interior purificado? São os vasos de ouro e os vasos de prata. Mas esses são raros, tá?
Muitos ambicionam posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam, querem ser vistos como missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, mas não se esforçam para se libertar das paixões. São os vasos de pau e os vasos de barro. E ele encerra dizendo: não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra, idôneos para o Senhor. O que é essa legítima purificação? É o joio que precisa ser arrancado do nosso campo, amarrado em feixe e queimado. E o que significa isso? Sofrimento, dor. Porque a dor, ela é purificadora, tá? Então, como diz Emmanuel, não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação. E a purificação acontece quando? Na época da colheita do trigo. Que o joio vai ser arrancado, vai ser amarrado em feixe e vai ser queimado. É o momento que a dor vai bater naquele que não buscou crescer, melhorar, progredir. Porque é só dessa forma que serão purificados aqueles mais rebeldes. Aqueles mais rebeldes. Vamos continuar agora aqui no nosso livro, né? Ele vai dizer, aí tem um outro texto de Emmanuel falando sobre essas questões. Eu vou pedir para, deixa eu ver aqui, Pão Nosso, capítulo 98, Cartas de Paulo, 667. Então, Pão Nosso, capítulo 98, Cartas de Paulo, 667. Alberto, pode ler para a gente? Mocidade. Isso, mocidade. Lembra que ele falou para o Timóteo? Timóteo, cuidado aí com as paixões da mocidade. Isso. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que esta fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. Mocidade poderá fazer muito, mas que siga
em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que, de coração puro, invocam o Senhor. Acho que acabou. Ele está fazendo um alerta para Timóteo, né? Pedindo a Timóteo para que ele se cuide, para que ele não se deixe envolver. Tanto que ele fala aqui, o moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil em que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem índice da segurança no futuro. Então, é importante estar sempre atento a essas questões, né? A juventude, né? Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e a caridade, a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, esse trabalho da mocidade, com a mocidade, é muito importante, né? E, às vezes, os grupos, aqueles que são responsáveis por coordenar esses trabalhos assim, com a juventude, eles não têm muita preocupação com isso. Eles, às vezes, deixam a coisa acontecer de uma forma meio desorganizada, e isso pode trazer problemas. É o que ele diz aqui, ó. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. O futuro da casa espírita está na juventude. Mas você está preparando bem essa juventude para que amanhã ela possa abraçar a casa espírita? Então, dizer que o futuro da casa espírita na juventude não quer dizer que essa juventude seja realmente o futuro da casa espírita. Você precisa preparar esse grupo para que no futuro ele possa abraçar aquela tarefa. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se fala muito disso. Mas será que nós estamos sabendo realmente fazer esse trabalho? A gente vê grupos começando, né, nas casas espíritas. Mas depois de um certo tempo, o que acontece? Aquilo se desestrutura, aquilo se perde. Então, como é que você vai preparar esse futuro da casa espírita? Para preparar esse futuro, você tem que pegar aquela mocidade e saber orientá-la. Você precisa saber orientar. Nem fazendo aquelas exigências descabidas, aquela coisa ali, mas também não fazendo uma coisa solta demais. É preciso orientar, educar, fazer que conheçam a doutrina, os postulados da doutrina, que assumam a responsabilidade, né? Que se busquem reeducar, para que eles possam realmente se transformar nesse futuro, né? Então, ele diz aqui, ó, a mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu estou com uma dificuldadezinha aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora. Quem tiver com a Caminho, Verdade e Vida, capítulo 151. Posso fazer uma... Depois você quer me... Pode falar, Zé Marcos. Olha só, esse que o Alberto leu agora aí, eu estava sem ele aqui, porque aqui no livro estava escrito
do Pão Nosso, 97, 98, 145. Qual foi o que ele leu agora que eu não tinha? Eu fiquei sem. Óbvio, na hora que eu ditei, está havendo um problema aqui, que a gente vai ler os dois textos. Eu não achei também, não. Olha só, houve um probleminha assim. Pão Nosso, capítulo 98. Isso. Pão Nosso, capítulo 28. Tá? Mas o livro 28 não é isso. Aqui no Cartas de Paulo, Não tem mocidade em Pão Nosso. Eu vi todo o índice do livro. aqui, ó, É porque Paulo, ele botou Pão Nosso, capítulo 98, evita contender. isso. E depois, e está na página 600. É porque eu falei página 667, ele leu da 666. E na hora É isso. a página. Entendeu? Então, Eu não quis falar para não interromper, Cartas mas de eu percebi isso. Paulo, não tem problema, a gente vai ler outro agora. Tá? Não tem Agora, nós vamos ler O Caminho, Verdade e Vida. Ah, Foi o que ele leu. Seria agora, Mocidade. caminho, verdade. Então, o caminho, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 51, o que ele leu, Mocidade. Isso, tá certo. É o que ele leu. Agora nós vamos ler o Pão Nosso, capítulo 98, página 667. Tá bom. A gente já leu os dois textos do mesmo jeito. Só que ele leu, mas não tem problema. Agora a gente vai ler o Evita Contender. Pão Nosso, capítulo 98, página 667. A gente já lê os dois da mesma maneira, não tem problema. Lê aí, Denise. Evita Contender. É Pão Nosso. É tanto texto. Eu percebi, mas de qualquer jeito eu falei, a gente vai ler os dois textos. Não tem problema. O problema é que a pessoa que não tem o livro... Então, vamos lá. Pão Nosso, capítulo 98, página 667. Ora, o servo do Senhor não deve brigar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Evita contender. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. E não colaboram, senão, do vértice para a base. Não enxergam vantagens, senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo,
criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Então, aqui, né, é interessante, ele diz, não fujam aos que buscam demanda do serviço do Senhor. Eles só querem, na realidade, se utilizar, não é? Da doutrina, do Evangelho, para conseguir um certo destaque, tá? E esses que se incorporam ao Evangelho Salvador, buscando essa contenda, buscando ascender na mídia, essas coisas assim, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Então, eles não estão à procura da claridade divina para o coração. Eles disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Eles não estão buscando a luz, a verdade. Eles querem uma posição ali no meio desse movimento, né? Então, é indispensável, dizer, irmão, a vigilância do aprendiz, e todos nós somos aprendizes, vamos estar atentos. Nós não estamos sendo convocados para discussões, para querelas, e sim a servir e aprender com o mestre. Também não fomos chamados à entronização do eu, né? É aquela coisa, eu acho, eu isso, eu aquilo. Mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Gente, esse texto aqui eu achei importantíssimo. Como a gente vê essa situação do movimento espírita atual? Né? Rose, você poderia dar maior esclarecimento quando ele diz assim, não colaboram, senão do vértice para a base. Eu tenho um entendimento, eu não sei se é o mesmo seu. Onde está isso? Não colabora, parágrafo, vamos lá. Primeiro, segundo parágrafo deve ser, aqui no meu é 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta linha. Deixa eu ver aqui. Que ele diz assim, não estão eles... Olha só, não colaboram, senão do vértice para a base. Quer dizer, é aqui embaixo que eles estão. A colaboração deles é eles não querem fazer nada que entenda-se como crescer, para aumentar, para iluminar. Ficam ali, sempre no baixo, na periferia, vamos dizer assim. Não querem, olha só. O que ele diz aqui, combatem os semelhantes que lhes adotam a cartilha, quer dizer, quem não seguiu o que ele preconiza não presta, tá? Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto, eles querem estar à frente, querem estar ali. Se não for um serviço que eles estão comandando, eles não colaboram. Não colaboram, senão do vértice para a base. Aonde é o vértice de um triângulo? Mas é só lá em cima? O negócio é sempre assim, ó, do vértice para baixo. Nada de acima disso.
É só naquela, vamos dizer assim, deve estar me fugindo a palavra. Não se Eu eleva, entendi, Rose. eleva. Eu entendi que fosse só como para mandar, para influenciar de cima para baixo, só para mandar os outros. Olha só. Nos outros, foi o que eu entendi. Não colaboram, senão do vértice para a base. Estão sempre ali naquelas querelas passageiras e também podendo pegar isso que a Denise colocou. Eles não Porque querem... não trabalham nos serviços mais básicos. Eles só querem trabalhar em serviço de alto escalão. Foi isso que eu entendi. Não colaboram, senão do vértice para a base. O triângulo, ele pode ter quantos vértices? 3. 3. Um é aqui em cima, mas 2 são embaixo. Então, é mais ou menos o que ele quer dizer é o seguinte, gente, eles não querem participar de nada edificante. De nada edificante. É só ali aquelas questões pouco importantes, aquelas questões polêmicas, aquelas coisas que não são profundas. Por exemplo, vamos discutir o corpo fluídico do Cristo, vamos discutir se Maria, depois que Jesus nasceu, era Cristo ou não. Vamos colaborar com aquilo que não é muito profundo, com essas questões que não têm muita relevância. Se você chegar para eles e dizer assim, olha, nós queremos envolver a todos, buscando a edificação, a melhora, humildade, somos todos iguais, aqui não tem privilegiado, nem ninguém de destaque, opa, não me interessa participar. Entendeu? Eu quero participar onde eu possa ser a estrela, onde as pessoas possam me reconhecer como aquele de destaque. Exato. Entendeu? Você não quer vir fazer a palestra na minha casa espírita? A sua plateia é de quantos? Isso aconteceu já, gente. Isso já aconteceu. Não, eu só faço palestra para mais de 100. Em casa espírita tem mais de 100 pessoas. Isso já aconteceu. Entendeu? Aquela casa espírita é uma casa espírita que tem poucos participantes. Aí eu cancelo a palestra porque eu tenho um compromisso. Mas na outra, que tem 100, 200, 300, eu vou. Eu vou. Me convidaram para fazer uma palestra para 2, 3 pessoas. Eu vou, claro que não vou. Entendeu? Eu quero fazer palestra em casas que tenham grandes monumentos, casinha simples, que é 4, 5 cadeirinhas, banco de madeira. Não, vou não. Eu quero participar de movimentos que tenham polêmicos, essas coisas, entendeu? É do vértice para... Não colaboram, senão do vértice para a base. Que seja o vértice, aquele triângulo equilátero, né? Aquele está lá em cima, é esse aqui, 3 lados iguais. Esse daqui, mas é daqui para baixo, não daqui para cima. É sempre assim. Por isso que eles estão sempre metidos em contendas. É igual aquele pessoal que não quer sair da mídia. Ou então que está meio apagadinho, daqui a pouco ele liga para o jornalista, porque tem gente que liga para o jornalista, mas ele finge que é anônimo. Está sabendo que o ator, o cantor tal, vai fazer isso. Aí explode nos jornais, nas redes sociais. Aí depois, o pessoal não sabe que foi... Aí o cara aparece, meu Deus, estão fazendo isso comigo, estão me caluniando, estão inventando isso de mim. Aí ele aparece. Só que ninguém sabe que foi ele que ligou, soltando a bomba, para que ele pudesse estar na mídia. É mais ou menos assim. É isso aí, pessoas que estão nesse nível, tá? Por isso que ele fala aqui. Encontram sempre grande estranheza
na conjugação dos verbos. Eles não sabem dos verbos. Flexionar, esses verbos, eles não flexionam. Ajudar, perdoar e servir. Principalmente no tempo presente. Não sabem flexionar esse verbo no tempo presente. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda, não sabem. Nós ajudamos, ajudar, perdoar e servir, eles não sabem, né? Encontram grande dificuldade na conjugação, na flexão desses verbos. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Eles nunca aceitam entrar num acordo. Nunca aceitam. E quando veem que aquele acordo está sendo alcançado, eles inventam outra maneira para cair em briga. Né? É aquela pessoa que ele não quer servir a doutrina, ele quer ser servido pela doutrina. E a gente tem que tomar cuidado com essas criaturas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque não vamos nos preocupar com os outros, tá? Porque a gente fica muito preocupado assim, porque lá na religião tal tem aquele pastor, tem aquele padre, tem isso, aquilo. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro da doutrina. Nós vemos muitos grupos, eu vejo grupos aí que fundaram organizações, de vez em quando eles mandam, né? Mandam para mim, deve mandar para vocês também, vídeos de palestras, links, aí você vai lá, esses temas assim, que trazem essas polêmicas, aí falam mal de Emmanuel, que é o Padreco, é o nome como eles se referem a Emmanuel, o Padreco. Olha, para mim, qualquer grupo que trate um espírito, mesmo que eu não concordasse com as opiniões de Emmanuel, vamos dizer que eu não concordasse, teria o meu direito, seria uma ignorância, mas ninguém podia dizer que eu não tenho o meu direito de discordar da opinião dele, na verdade. Para mim, é um sinônimo de ignorância, é um sinal de ignorância. Mas eu teria todo o direito de não concordar. É meu livre-arbítrio. Ninguém poderia me condenar por isso. Nem a mãe me condenaria se eu não concordasse com os termos, as opiniões dele. É o meu direito. Mas não é porque eu discordo que eu posso fazer isso. Chamá-lo de padreco. Isso é uma falta de respeito. Exato. Chico Xavier, dizer que Chico é isso, Chico é aquilo, que quem gosta de Chico são as chiquitas, os chiquitos, porque ele é um médium a serviço da igreja. Entendeu? Isso é falta de respeito. Oi. Vou dar nome aos bois. Seriam os espíritos da esquerda que você vê? Não. Esses também são assim. Às vezes... Eu não sei a ideologia deles, mas eu sei uma coisa, são altamente ignorantes, são ignorantes no sentido de desconhecer a doutrina. Porque uma das primeiras coisas que a doutrina espírita coloca, que a gente tem que ter respeito pelos nossos semelhantes. É o básico. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo o otimismo. E o amor passa pelo respeito. Então, mesmo que eu não concorde com a opinião, e tem muitos autores espíritas aí, alguns palestrantes, que eu não leio a obra deles, o livro deles. Às vezes eu pego uma coisinha ou outra, porque como diz Paulo, né? Aproveita o que é de bom, conheça e retire ali o que é bom. O que não é bom, você deixa para lá. Agora, isso não me dá o direito de faltar ao respeito com aquele cidadão ou com aquela cidadã. Então, usam expressões vulgares. Uma vez
até discuti com eles no Facebook, falei, eu não aceito isso. Eu acho uma falta de respeito isso. E aí ele falou que ele tratava a si mesmo, que era a si mesmo. Outro dia foi até um companheiro nosso aqui, quando eu digo nosso, quer dizer, do nosso conhecimento aí, do nosso movimento espírita aí, da casa espírita aí do CEOI, o companheiro, eu coloquei uma mensagem, né? Acho que foi uma mensagem de Emmanuel, qualquer coisa assim. Acho que foi uma mensagem de Emmanuel. Ele me respondeu dizendo que a mensagem era muito igrejeira. Eu disse para ele que dei a minha explicação para ele. Ele virou-se para mim e disse, mas eu acho ele muito chato. Eu acho ele um chato. É o direito dele. Mas eu não acho, sabe? A forma, André Luiz também, tem o malho de André Luiz. Então, esses se dizem seguidores profundos da doutrina espírita, mas só de Kardec. É aquela pureza kardeciana, como se Kardec dissesse assim, a verdade está em tudo que eu escrevi. Ninguém mais, a partir da minha morte, poderá publicar nenhuma obra de cunho doutrinário, porque ela não será válida, que só é válido o que eu escrevi. Alguém ouviu Kardec falar isso? Alguma vez? Nunca. Mas essas pessoas falam que você só pode estudar Kardec. Que a verdade toda está em Kardec. Como se Kardec tivesse dito tudo. Não. Porque do próprio perispírito ele disse muito pouco, não foi? No Livro dos Espíritos só tem a questão 93, 94 e 95. Nas outras obras, ele fala do perispírito, mas ele não faz um estudo profundo, porque não tinha condições na época de fazer. E outras questões. Tem muita gente que até critica Kardec, poxa, ele podia ter feito perguntas mais profundas, de temas mais profundos para os espíritos. Como ele ia fazer? Se a ciência não poderia corroborar aquilo que ele falou. Porque a ciência em 1857 não é a ciência de 2021, concordam? Em 1857 ainda não tinham inventado a penicilina. Tá bom? Ela vai surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, que os estudos vão se aprofundar. A partir da Primeira Guerra Mundial. E vai se estruturar por volta da Segunda Guerra Mundial. Não tinha nem o plástico, né, gente? Como é que ele poderia se aprofundar nessas questões? Claro que não. Claro que não. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa pureza doutrinária. Não é por isso que nós vamos relegar as obras de Manuel Filomeno Miranda, Ivone da Amaral Pereira, André Luiz, como antidoutrinárias. E aí vai por aí, que esses grupos pregam por aí. E agem com desrespeito total. A obra que o Chico deixou, né? Nunca, do jeito que eles estão fazendo, nunca chegarão a ter um conhecimento de um Chico Xavier. Nunca chegarão. Agora não, porque eles se prendem só a isso, a colocar a ideia deles e queimar os outros, faltando o respeito com esses espíritos e com os autores clássicos aí. Faltar respeito com o Chico, faltar respeito com o Emmanuel, faltar respeito com o Dr. Bezerra de Menezes, com o André Luiz, com o Ivone do Amaral Pereira, com o Manuel Filomeno de Miranda, Edivaldo Pereira Franco e outros. Não importa. Como muitas vezes eu vejo pessoas criticando terrivelmente Edivaldo, ele pode estar lá com os problemas dele, mas ninguém poderá falar nada sobre a obra que ele deixou. Não é? Tem que ser respeitado. Ele, como todo mundo, erra. Se respeitar. Ele, como todo mundo, tem erros. Tem opinião, ele é humano. Pode falar. Tem direito à sua opinião, a falar o que quiser. Mas ele tem coisas que ele colocou ultimamente que eu, José Marcos, nada com a doutrina. Eu não gostei da posição dele. Daí eu vou valorizar tudo que eu tenho aqui para estudar por causa disso? Claro que não.
Eu não gostei, mas vamos estudar, vamos continuar a ler os livros que ele psicografa. E isso não invalida a obra maravilhosa que ele deixou? O trabalho dele não mancha o nome dele? Todo o trabalho que ele realizou? Claro que não. Você tem direito de discordar, mas não tem o direito de faltar o respeito com ninguém. Com ninguém. Nem encarnado, nem desencarnado. Então, esses grupos são esses aqui, que só querem criar contendas, fazendo com que as pessoas busquem seguir apenas o que eles pregam, o que eles falam, o que eles divulgam. Tem esses, de vez em quando tem um companheiro aí que manda pra gente esses links, esses vídeos, essas coisas. Eu olho e nem perco meu tempo, porque eu sei que ali não vai. Para mim, eu prefiro ficar na minha. Tá? Estudando Emmanuel, estudando Joana de Anjos, estudando Dona Ivone Pereira. São espíritos que têm muito para me ensinar. E não vou me aventurar com essas pessoas. E como o Paulo disse para a gente, né, Rose? Não, falou para Timóteo, mas é para a gente também. Não entre em contendas. Pronto. Entre contendas. Segue o teu caminho e continua aí com o teu estudo. Então, nós vamos parar por aqui, tá, gente? Semana que vem a gente continua aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que é na página 104, tá? Aqui, ó, 3.1. É aqui que nós vamos continuar a semana que vem. Bom? Rose, Pode falar. é só uma curtida com esses caras chamados de padreco aí. Eu estou estudando às sextas-feiras, a Ivone Pereira, né? Nós estamos estudando aquele livro Cavaleiro de Lumière. Ali tem o Bezerra de Menezes, com o nome de Rômulo, que é um padre. Bezerra de Menezes foi um padreco também. E foi o Carlos Felipe primeiro, depois ele reencarna como um monsenhor. Né? Zé Marcos vai perguntar, qual de nós não foi um padre? Ou uma coisa pior.